Pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e hoje eu quero mostrar algo muito interessante para vocês. Que é uma forma de automatizar o seu navegador, seja para preencher uma planilha, abrir um site, puxar informações, fazer web scraping, qualquer coisa que você possa imaginar. E hoje eu quero mostrar alguns casos de uso aqui dessa ferramenta chamada Playwright. Ela tem MCP, ela tem CLI, tem API. CLI, acho que vocês sabem que é a linha de comando, né? Tem a documentação aqui explicando como é que instala, através do NPM principalmente. Então ela é muito útil. O primeiro caso de uso que eu já quero mostrar para extração de leads ou extração de informações. O que eu vou fazer? Eu venho nesse sisteminha que eu criei, está no localhost ainda, algo bem simples. Eu clico aqui para criar uma campanha. A campanha, eu posso usar uma campanha minha já que já rodou, né, antes. Mas eu vou criar uma campanha aqui e vou colocar teste. Eu fiz muitos testes aqui, eu vou colocar, deixa eu ver, contadores ou advogados, tanto faz, é só para testar. Cidade, eu vou colocar Brasília. DF, vou colocar apenas 3 aqui. Dá pra colocar quantos eu quiser, mas quanto mais eu colocar, mais demorado vai ser. Vou apertar aqui duas vezes em OK, certo? Então ele roda. Ele vai abrir um navegador e já vai rodando aqui. Ele vai buscar, fazer a busca daquele jeito que eu coloquei. E vai abrir os perfis que eu falei. Ele já está fazendo, tá puxando essas informações. Inclusive essa tela aqui que abre do Maps é no navegador do próprio Playwright. E essa questão do navegador, você tem várias opções. E também tem como colocar isso aqui em background, mas normalmente tem alguns bugs que eu pesquisei e acontecem. Então é melhor a gente usar assim mesmo. Principalmente para esse uso pessoal, né? Se fosse um SaaS aqui seria outra forma, né? Acho que deu certo aqui, eu vou atualizar só para ter certeza. Certinho, se eu vim aqui, já tem esses leads que eu puxei. Aqui eu consigo ter uma nota para eles, né? Que é para vender site, beleza, pessoal? Como já tem site, a chance é zero ali, né? Por isso que ele colocou zero. Então, assim, se fosse um SaaS, totalmente diferente. Se você rodar algo local, é de um jeito, funciona, vai funcionar, não vai ter bug. Se der bug, não tem problema. Agora, se você tem um SaaS, o jogo é outro. Então tem que tomar cuidado com isso. Então esse é o primeiro caso de uso, muito interessante, dá para puxar a informação de qualquer site. Agora o que eu vou fazer? Eu vou no VS Code. Aqui no VS Code, eu tenho o Codex aqui. Eu poderia usar o Cloud Code, poderia usar o Copilot, usar o Antigraph, mas eu vou usar aqui hoje Codex, do GPT. O Codex ele é bem interessante, ele atualizou, então, inclusive, e agora ele está com um novo modelo, né? Que é o 5. E tem o 5.4, tem outros modelos também. Vamos no 5.5. Aqui ele também tem um nível de inteligência, um nível de pensamento. Eu vou colocar aqui no médio, ou no low também. Quanto maior, mais tempo ele demora para fazer as coisas, beleza? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu quero fazer é pedir para ele instalar o CLI do Playwright. Show. Vou falar aqui para ele. Instale. Ele atualizou, mas ainda não está com a opção de enviar áudio aqui. Deixa eu ver se está. Infelizmente não. Infelizmente não. Instale o client por Playwright. Escreve assim. Para automatizar algumas coisas. O objetivo é instalar o client dentro dessa pasta. Instale dentro dessa pasta. Beleza. E também instale os navegadores, né? Browsers necessários. Isso aqui é um prompt bem simples, você poderia até colocar mais coisas aqui, mas eu acho que por enquanto é suficiente. Inclusive, para a gente fazer a instalação manual, a gente teria que usar no terminal esses comandos aqui, ó. Beleza? Bem tranquilo. Ele vai fazer isso aí. Se demorar, eu vou pausar o vídeo para ficar mais dinâmico, beleza? Porque às vezes pode ser que ele demore um pouco, apesar de estar aqui no low. Bem interessante, eles mudaram recentemente. Aqui tem uma velocidade também fast ou standard. Acredito que esse standard aqui seja mais barato. Esse fast aqui ele é mais caro, por ele ser mais rápido, né? Bom, aí o que ele vai criar? Ele vai criar os arquivos do Playwright, que inclusive já criou o package.json aqui. Aqui, ó, ele vai criando e organizando. É interessante a gente observar essa interação da IA com os arquivos, né? As dependências.
Beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar ele finalizar e volto aqui, porque senão vai demorar muito, o vídeo vai ficar longo desnecessariamente. Ele está me pedindo permissão, é interessante isso. Você pode colocar para ele te pedir permissão, você pode dar acesso completo a ele. Eu gosto sempre de pedir permissão, de que ele me peça permissão, para eu ter certeza que ele não está fazendo nenhuma besteira. Aqui ele está pedindo que se quer que eu instale pelo NPM nessa pasta, sim, que é o pacote de dados, né, que a gente usa principalmente no Nuxt, Next, em todas essas ferramentas principais aí. Então, NPM é sim. Outra coisa interessante, quando você está, até tinha mudado aqui, deixa eu voltar para o 5.5, quando você está criando app, sempre colocar um modo planejamento no começo, porque ele já vai planejar da melhor forma possível. Além do planejamento que você fez exterior ao Codex ou Cloud Code, você faz esse planejamento aqui e melhora ainda mais os teus resultados, beleza? Então, quando eu for criar aqui a solução que eu quero mostrar para vocês, eu vou usar o modo planejamento. Ele vai me fazer perguntas, eu vou escolhendo, ele vai me recomendando as melhores. Mas até então ainda não finalizou aquele meu primeiro processo. Esse processo de instalar dependências, ele normalmente é meio chato mesmo, viu? Aqui ele instalou as dependências do Node, certo? E ele instalou também as dependências do Playwright local. E também aqui instalou o Playwright. Beleza? Pegou a última versão, pegou certinho. Isso aqui é o mesmo processo se eu tivesse vindo instalar aqui seguindo a documentação. Quando a gente pede para a IA fazer alguma coisa, ela segue a documentação. É onde ela vai na busca, né? E segue a documentação, é onde ela acerta. É justamente por isso que a IA está tão assertiva hoje em dia. E também o motivo dela não, de alguns meses atrás, ela não ser tão boa era isso. Não tinha esse acesso tão rápido, tão real time, né? A todas essas informações aí de documentação. Vamos aguardar mais um pouco, acredito que já vai terminar. Pessoal, estava demorando muito. O que que eu fiz? Às vezes acontece isso, o modelo pode travar. Você pode mandar uma mensagem. Aqui, ó. Vou mandar um 2 aqui, simplesmente tem essa opção aqui que você consegue enviar e sem atrapalhar. Ele meio que concatena, né? Ele pega o que você mandou e junta com o que já estava fazendo. E como ele está demorando muito, essa demora aqui tá estranha. Aí eu vi, não, realmente está estranho, que ele já está processando, ele está fazendo a instalação dos navegadores aqui. O Chromium, o Firefox e o WebKit. Vou aguardar mais um pouco, mas realmente bugou. Acontece isso, infelizmente. Mas eu acho que agora vai. Beleza, pessoal. Tinha realmente bugado aqui, mas quando acontecer isso, você vê que está demorando muito, você cancela. Ou você mandou uma mensagem ali nova, entendeu? Mas agora deu certo. Ele tava bugando para baixar os navegadores. Não é normal demorar tanto. Assim, pode ser que demore um tempo, mas vou demorar mais do que 5 minutos já fica estranho, né? Mas tá tudo instalado aqui agora. Aqui o Core, tem tudo instalado mesmo. Beleza? Então é isso. Aqui os navegadores também. Agora o que eu quero fazer com vocês? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte: crie um formulário de múltiplas etapas, organizado e bonito. Eu não vou pedir para ele usar nenhum framework, eu poderia pedir para ele usar o Next ou Nuxt, mas eu vou deixar ele com total liberdade de escolher o que usar. Provavelmente ele vai usar HTML, JavaScript e CSS separado, multistep, estilo, typeform, com fundo branco, detalhes, azul escuro. É, inclua pelo menos 10 perguntas. Isso aqui eu poderia estar ditando também, falando, entendeu? Não tem problema a forma que você coloca, porque eu tenho o costume de escrever mesmo e escrever e ler em voz alta, é algo meu mesmo. Inclua pelo menos 10 perguntas de qualificação para uma agência de marketing, para um cliente de agência de marketing. Então, acho que é isso. Adicionar validação também, adicionar validação de cada dado para preencher número onde é número e string onde é string. Texto onde é texto, número onde é número. Eu vou rodar aqui para ir fazendo. Passa, bonito, elegante e é, responsivo. Passa componentizado também. Eu sempre gosto de falar para fazer componentizado,
Fazer componentizado não é só pedir assim, faça componentizado, mas só de você pedir ele já vai pegar uma estrutura mais interessante. Beleza? Ele fala, ó, já vai usar a skill do front-end, que eu tenho salvo aqui. Essas skills, elas são usadas automaticamente. Você não precisa. Eu quero fazer até um vídeo mostrando como é que usa skill. Então, você não precisa necessariamente pedir para ele usar skill. Se ele identificar a necessidade de já vai usar uma skill, automaticamente. Aqui ele está editando, tá vendo que está bem mais rápido? Ó, ele já até criou o arquivo. Na verdade, ele está criando o arquivo, ó, questions.js. Beleza, vai usar skill, o projeto está vazio, além do playwright. Deixa eu ver aqui, realmente ainda não criou, ele está criando o arquivo. Ó. É legal ver isso aqui ó, em tempo real, que a gente vê como é que a ideia ela lida com o código, né? Beleza, é só aguardar mais um pouco e eu já volto. Pessoal, o Codex também tem essa versão aqui, que é a versão do desktop, só que eu não gosto muito, porque ela não mostra os arquivos, você tem que abrir uma IDE junto. Então, assim, não faz muito sentido para mim usar aqui, mas ela é bem mais completa. Além da atualização ser mais rápida, que a gente tem uma. É tudo traduzido, você consegue ter mais versatilidade e consegue mandar áudio aqui. Então é bem mais tranquilo. Aqui, inclusive, você consegue usar, instalar plugins aqui, né, que são as skills. Você consegue criar automações aqui. É bem mais interessante, mas eu realmente prefiro utilizar dentro do VS Code do Antigravity, justamente por ter essa visão macro de todo o projeto. Porque criar com IA não é só você pedir para a IA criar, você tem que analisar o que ela fez também, entendeu? E aqui é mais para você só criar coisas simples. Dificilmente você vai criar algo muito complexo em uma interface assim. Normalmente as interfaces estilo VS Code são as para fazer coisas mais complexas. Aqui ele criou um index, HTML mesmo, não adivinha, né? Ele criou um server JavaScript, que vai ser o JavaScript para renderizar tudo, e um CSS também, que é aqui os componentes. Essa componentização que ele fez aqui foi das funções, né? Dos botões, do formulário, mas se fosse utilizando alguma biblioteca seria diferente. Ele criaria bloquinhos e juntaria eles no final. Vocês estão vendo, né? Que foi um pedido relativamente simples, ele está demorando um pouco. É assim mesmo. As coisas mais complexas, as coisas que funcionam de verdade, elas demoram um pouco mais. Eu vou dar uma olhada nesse servidor aqui que ele disse que abriu, para ver se está funcionando. Eu acho que não está funcionando ainda, mas vamos ver. Não tá. Às vezes ele entrega umas fake news pra gente, infelizmente. Acho que o ideal é esperar ele terminar, que ele tá rodando ainda. Ó. Você pode clicar e ver o que ele tá rodando aqui. É interessante isso, ó, em detalhes. A experiência atualizou, a experiência ficou muito melhor. A experiência anterior não estava tão boa, não. Da versão anterior, né? Que ela tá muito boa, tá dando para navegar legal. Tem uma navegação mais suave. Já era boa, mas tá melhor. Aqui ele adicionou 1039 informações ali nos nossos arquivos, né? Acho que em linhas, né? Se a gente for considerar. Então, quando eu peço para fazer componentizado, é justamente isso. Aqui tem 143 linhas. Ele poderia fazer um arquivo só com muitas linhas, entendeu? Só que isso não é legal, não é interessante e é desorganizado. Pô, agora ele está fazendo a validação. Hoje em dia é assim, né? A gente não coda mais, a gente observa aí a codar e fica tentando entender o que ela está fazendo. Que a validação é interessante. Que ele valida os inputs do formulário, né? Aqui o CSS para deixar tudo bonito. Eu vou abrir o terminal aqui. Clicando aqui em terminal e novo terminal. Eu tenho que deixar minha câmera bem aqui. Eu vou colocar um npm rundev. Para ver se ele já abre aqui. Ele não vai abrir porque não tem npm instalado, né? A validação passou. Vou deixar também o servidor local rodando para abrir uma agora pelo navegador. Pronto, agora vai dar para abrir pelo navegador. Agora o que eu vou falar para ele fazer? Ó? Abre o formulário e testa para mim. Se houver algum erro, você mesmo corrige. Erro de Y, UX ou de preenchimento de botão. Ou disposição de componentes na tela. Vou mandar aqui para ele e através disso ele vai
Ele já vai entender o que é para fazer. Assim que ele finalizar, ó, ele fez um teste, mas ele não mostrou pra gente, né? Isso aqui foi uma falha minha, era pra eu ter falado pra ele mostrar o teste pra gente. Ele falou que o servidor tá rodando aqui, vamos abrir pra testar, né? Tô curioso como é que ficou esse front-end. Pronto, ó, ficou bem bonitinho. Poderia ser melhor, né? Mas tá legal, não vou reclamar não. Aqui eu coloco o nome da empresa. O nome da empresa é teste. Aí ele vai passando aqui. Isso aqui dá pra arrumar. Uma coisa que eu não gosto no Codex é isso, eles fazem as fontes muito grandes se você não determinar o tamanho da fonte. É claro que um projeto você tem que determinar o tamanho da fonte, né? Mas vamos voltar lá que eu quero que ele teste pra gente. Eu não quero testar, não. Eu quero que ele teste pra mim. Tentando abrir o antigo React aqui. Vou testar com o usuário mesmo. Abrir a página local, navegar por todas as etapas, capturar que estiver estranho. Beleza. Teste utilizando o Playwright. Aqui ele não entendeu o que era para fazer, ele tirou prints, mostrou aqui para mim o que está fazendo. Mas eu não quero que ele tire prints, eu quero que ele teste em tempo real. Eu acabei de mandar esse comando aqui para ele fazer esse teste para mim. Pronto, ele acabou de abrir o navegador aqui e está preenchendo. Mas ele está preenchendo, colocou certinho agora. Aqui está colocando as opções. Aumenta. Minhas mãos estão livres aqui, ele está mexendo sozinho. Aí provavelmente ele já identificou esse erro aqui. Ele não reconheceu, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Sempre confundo o Codex com o Antigraph. Ele está testando, enquanto ele testa, o que a gente pode ver aqui, ó? Que as perguntas elas estão aqui, ó. O que eu mudar aqui, eu posso deixar dinâmico, puxar do banco de dados, ou eu posso mudar manualmente. Ele vai preencher, ele escolheu essas informações para preencher lá, porque eu não falei nada, né? Mas se eu tivesse falado, ó, pergunta 1 é tal, resposta tal, ele faria. Então, o Playwright, ele roda um script que ele mesmo construiu, né? Tanto na validação, quanto nos componentes, aqui no principal, aqui, e nas questões, que é o que vai responder o formulário, né? Aqui ele identificou o teste visível, um bug no real no preenchimento. A etapa do botão do Radio Ubuntu, né? Ele abriu de novo aqui, tá vendo? Então, se você pedir para ele se autocorrigir, ele se autocorrige. Isso aqui é muito bom para você testar seu aplicativo. Vamos lá, vamos esperar. São muitas perguntas, 13, né? Falei 10, ele colocou 13, mas acho que ele achou necessário isso. A meta é se eu colocar a mão aqui na cabeça. Qualificação concluída com sucesso. Então, perfeito, funcionou. Isso aqui ele pode ser usado para testar qualquer coisa que você possa imaginar dentro de um app, dentro de um arquivo que você está construindo, CRM, uma automação aí da sua empresa, enfim. Então, esse foi o segundo caso de uso, né? Agora, eu quero fazer uma coisa interessante aqui. Pedir para ele fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou abrir um sistema aqui chamado Mermaid, que não precisa fazer login. Porque normalmente se você pedir para ele entrar em alguma coisa, você vai ter que fazer login. E é um pouco chato, né? Ter que fazer login e tal. Eu vou pegar um sisteminha aqui que dá para usar sem login. Mermaid diagramas. Ó, se eu quiser, por exemplo, colocar ele para preencher alguma coisa no Notion, eu consigo. Mas aí eu vou ter que fazer login no Notion. Se eu quiser colocar ele para mexer no meu Whimsical ou qualquer ferramenta desse tipo aí, eu vou ter que fazer login. Deixa eu abrir aqui o Mermaid. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Abra esse site agora. Na verdade, crie um script para nesse site de criar um diagrama de Cloud Code versus Codex. A diferença e vantagem. E crie usando padrões de Mermaid. Mermaid é como se fosse uma linguagem para construir esse tipo de blocos aqui, de mapa mental aqui. Beleza? Aí eu estou mandando o link, usando padrões Mermaid e fique bem estruturado.
Perfeito. Vou mandar isso aqui, ele já vai entender o que é para fazer. Então, pessoal, vocês entenderam, né, o que ele fez aí? E qual a vantagem de usar isso? Eu consigo ver muitos cenários para usar isso. Que está um pouco desorganizado, porque eu vou fazer de qualquer forma. Mas se você quisesse criar um aplicativo, um SaaS desse tipo aqui, você usaria organizado, né? Você faria organizado, você usaria o modo plain aqui. O modo plain é maravilhoso. Vamos ver o que ele está fazendo. Vamos montar isso com um script playwright visível. Ele abre vermelho live, injeta o diagrama bem estruturado comparando Cloud Code versus Codex. E falou que vai fazer isso, né? Beleza, ele está trabalhando aqui. Ele criou dois arquivos. Vamos ver quais arquivos ele criou aqui. Criou dois scripts aqui. Eu poderia ter pedido para ele colocar em pastas diferentes também. Porque se ele colocasse em pastas diferentes, ficaria mais organizado, né? Aqui, ó, criou diagrams. Aqui ele criou um arquivo de como que ele vai escrever esse mapa mental. Tá vendo? Que ele tá se organizando aqui das melhores formas possíveis. Isso aqui, um tempo atrás, nós que teríamos que colocar isso aqui. Mas não, ele já sabe que ele funciona bem assim e ele mesmo está colocando. Muito interessante mesmo ver isso aqui em tempo real. Beleza, o script gerou um URL corretamente, mas o playout não achou o executável do Chrome completo. Isso é diferente do Headless Shell que testamos antes. Aí ele já notou um erro e está se autocorrigindo. Isso aqui é incrível, na minha opinião. Ele está se autocorrigindo em tempo real aqui. Perfeito. Então eu vou aguardar um pouquinho aqui até ele terminar e já volto. Ele, ó, até inclusive aqui na hora que eu ia pausar, ele já reparou e já está funcionando. Só esperar mais um pouco eu já retorno. Já abriu, na verdade, nem precisei retornar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele já fez rápido, ele só copiou e colou. A intenção era que ele fizesse, colocasse manualmente. Eu vou até falar isso aqui para ele. Coloca em tempo real as informações. Você só copiou e colou. Parece até que fui eu que copiei e colei, mas não foi. Foi realmente ele. Ele abriu, na hora que ele abriu, ele já criou esse diagrama aqui rapidão. Incrível. Viu mesmo? Porque, em teoria, na verdade, na prática, ele faz isso, né? Ele copia e cola, ele digita, ele faz o que o humano faria, né? Tanto que esse tipo de ferramenta aqui é chamada de computer use, né? Uso de computador. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ele ainda nem enviou essa informação. Vou ver aqui, ó. Coloca em tempo real. Você só copiou e colou. Se eu quiser cancelar isso aqui, já que não é nada muito importante, posso cancelar para ele colocar de novo. Mas eu vou pausar e já volto aqui, beleza? Assim que ele finalizar esse outro comando e começar a fazer esse outro, isso aqui. Ele já está criando aqui o arquivo. Aqui ele está criando os arquivos aqui, ó. O teste, o live. Esse aqui é o teste que ele fez anteriormente, ó. Esse aqui é o live test. E aqui é o arquivo para abrir o link que eu mandei para ele, do Mermaid, né? Ele falou que criou um arquivo, um script separado para digitação ao vivo. Acabou de abrir aqui. Vamos ver. As mãos estão na minha cabeça. Se bugar, acho que ele vai mostrar. Se bugar, ele vai corrigir. Não sei, vamos ver. Ele tá indo para cima e para baixo. Normalmente isso acontece porque algum pop-up pode ter aberto aqui e a gente não viu, sabia? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Tá rodando aqui, vamos ver. Vou colocar esse aqui por enquanto, só para verificar. Aqui é em tempo real, pessoal. Não quero mostrar, esconder nada, mostrar que. Eu quero deixar claro que esse tipo de coisa pode acontecer e é totalmente normal em qualquer tipo de projeto. É, vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Ele tira print também, aqui, ó. Tem inclusive alguns prints salvos aqui, ó. E além dele. Aqui, ó. O Mermaid está usando o MonoEditor testear. Existe mais uma camada visual intercepta o clique. É isso mesmo. Tinha alguma coisa por cima ali que é invisível para nós usuários. Agora ele está fazendo já. Está digitando mesmo. Está na minha cabeça. E vai aparecendo ali em tempo real. É muito legal isso aqui, porque se você precisar de fazer uma coisa todo dia e você quer automatizar, você faz uma vez esse script, usa todo dia ali e já era, entendeu? Pode deixar dinâmico, você preenche um formulário e inicia. É bem interessante mesmo. Tá criando aqui um comparativo entre Codex e Cloud Code. Deixa eles digitando aí. Isso aqui eu poderia colocar qualquer site, como eu já disse, né? Pra ficar chato, mas deixando claro que
Esses testes aqui são testes coisas que eu uso no meu dia a dia. Mas isso aqui pode ser qualquer coisa. É claro, vão ter alguns sites que vão ter o recaptcha ali do Cloudflare, antibots, do próprio Google também, que não vai deixar usar isso aqui. Então, mas tem forma de bolar, viu? Hoje em dia tem forma de bolar muita coisa. Inclusive, eu já testei no Instagram, fazer prospecção. Não é muito legal, porque, como eu disse, ele acaba tendo os sites, eles têm esse bloqueio. Aí a gente tem que estar lá interceptando, por exemplo, se precisar logar em alguma coisa, você tem que ir lá e logar. Você pode colocar uma, você pode colocar ali uma funcionalidade dele pedir para você logar e ficar pausado, porque se ele se tentar logar e ele continuar, vai bugar. Mas aí você pode colocar, ó, na hora que você pausa e espera eu apertar um botão, espera fazer alguma coisa. Mas aí ele tá colocando muita coisa aí agora. Ficando enorme aqui, ó. Mental. Cloud para leitura profunda, Codex para construir e validar. Então, como eu disse, o Codex e o Cloud, eles são irmãos. Você deve trabalhar em conjunto com eles. E nunca achar que eles são rivais, beleza? Pelo menos é assim que eu uso eles. E eu tenho tirado vantagem dos dois, né? Vantagem da melhor forma possível. Então, pessoal, enquanto ele trabalha aí, eu vou me despedir aqui de vocês, mas eu agradeço quem ficou até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um bom proveito desse conhecimento. Eu vou trazer muito conteúdo, eu não passei um tempo aí falando que ia trazer conteúdo, não foi muito frequente, infelizmente, não fui consistente aqui no canal, mas eu vou ser consistente nos próximos meses. E eu espero que vocês gostem dos conteúdos que eu já tenho, dos conteúdos que eu vou trazer e desse conteúdo aqui. Curta, compartilha aí e se inscreva no canal para trazer mais vídeos. Até a próxima.